Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fábio. Estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando nossa sequência de aulas sobre os verbos e tempos verbais em inglês, veremos o dare to be. O dare to be, como é chamado, nada mais é do que usarmos o verbo haver em inglês. Vamos ver como isso funciona? Começando aqui pelo presente. Temos duas formas para usá-lo aqui no presente, ok? There is, there are. Lembrando, there to be, como já diz o nome, sempre será conjugado pelo verbo to be, junto com a palavrinha there, ok? Então, there is e there are significam em português o verbo haver ou existir. Vamos ver alguns exemplos, como usamos isso daí? There is a bed in my bedroom. There isn't a bed in my bedroom. Is there a bed in your bedroom? Então vejam, há uma cama no meu quarto. Não há uma cama no meu quarto. E a pergunta, há uma cama no seu quarto? Vejam, sempre que a gente usar palavras no singular, como coloquei aqui nesse exemplo, uma cama, usaremos o is, ok? Como é que conjugamos esse verbo? No afirmativo, there is. No negativo, there is not, ou a forma curta, there isn't. E para fazermos a pergunta, invertemos a ordem, is there. Aí temos a outra forma aqui. There are many people there. There aren't many people there. Are there many people there? Há muitas pessoas lá. Não há muitas pessoas lá. Há muitas pessoas lá? Vejam, aqui usei o there are porque o complemento está no plural. Muitas pessoas. Na forma afirmativa, usamos o there are. Na forma negativa, colocamos o verbo to be no negativo. Então, there are not, ou a forma curta, there aren't. E para fazermos a pergunta, invertemos a ordem. Are there? Uma coisa muito importante. Em português, o verbo haver não tem plural. Há uma cama, há duas camas. Há uma pessoa, há muitas pessoas. No inglês, temos sim o singular e o plural. Então, o there is será usado no singular e o there are será usado no plural. Lembrando que essa forma aqui está no presente, ok? Outra coisa que também temos que ter muito cuidado é o quê? Em português, nós usamos bastante o verbo ter para essas frases. Então, tem uma cama no meu quarto. Tem muitas pessoas lá. Tomem muito cuidado no inglês. Nesse caso, quando é o ter no sentido de haver, de existir, nós não podemos usar o verbo to have, ok? O to have usaremos sempre no caso de possuir algo. Quando for o verbo ter no sentido de haver, de existir, usaremos o there is ou there are, aqui no caso do presente, ok? Vamos ver agora no passado como é que fica. There was, there were. Da mesma forma que no presente, no passado também temos duas formas. There was, que irá se referir a coisas no singular, e there were, que irá se referir a coisas no plural. Vamos ver uns exemplos? There was a school here. There wasn't a school here. Was there a school here? Não, havia uma escola aqui. Não havia uma escola aqui. E a pergunta, havia uma escola aqui? Vejam, there was, forma afirmativa. Para fazermos a negativa, there wasn't ou there was not. E para fazermos a pergunta, invertemos a ordem. Was there? There were towels in the bathroom. There weren't towels in the bathroom. Were there towels in the bathroom? Havia toalhas no banheiro.
Não havia toalhas no banheiro. E a pergunta, havia toalhas no banheiro? Aqui na forma do plural, there were para afirmativo. Para a forma negativa, passamos o verbo to be para o negativo, there were not ou there weren't. E para fazermos a pergunta, mais uma vez, invertemos a ordem. Primeiro o verbo to be, depois o there. Were there? Então, muita atenção de novo. Em português, há só uma forma, a do singular, havia. Nunca colocamos essa palavrinha no plural. Em inglês, temos as duas formas. Singular, there was, e plural, there were. Vamos agora ver o futuro. Para fazermos o futuro, teremos duas formas também. Quais serão? There will be, there is going to be ou there are going to be. Lembrem-se, temos os dois futuros, futuro com o will e o futuro com o going to. Caso vocês não lembrem, voltem lá nas aulas sobre o futuro simples, que eu já expliquei para vocês como se usam essas duas formas, a diferença delas, ok? Então vamos lá. There will be a day that we'll forget it. There won't be a day that we'll forget it. Will there be a day that we'll forget it? Haverá um dia que esqueceremos isso. Não haverá um dia que esqueceremos isso. E a pergunta, haverá um dia em que esqueceremos isso? Forma afirmativa, there will be. Para o negativo, colocamos o will na forma negativa, there will not be. Ou a forma curta, there won't be. E para fazermos a pergunta, invertemos o will com o there. Will there be? There are going to be a lot of people at the party. There aren't going to be a lot of people at the party. Are there going to be a lot of people at the party? Haverá muitas pessoas na festa. Não haverá muitas pessoas na festa. E a pergunta, haverá muitas pessoas na festa? There are going to be, forma afirmativa. Negativo, verbo to be no negativo. There aren't going to be. E para fazermos a pergunta, invertemos o are com o there. Are there going to be? Aqui nesse exemplo, eu coloquei no plural. Podemos também usá-lo na forma do singular, ok? Aí nesse caso é só trocar o are pelo is. There is going to be, there isn't going to be e is there going to be. Lembrando, there is going to be, singular. There are going to be, plural, ok? Aí para terminar temos alguns dos modal verbs, que já aprendemos também nas aulas anteriores. Quais são eles? There must be, deve haver. There should be, deveria haver. There can be, pode haver. There could be, poderia haver. E there would be, haveria. Vamos ver alguns exemplos. There must be a way to solve it. Deve haver uma maneira de resolver isso. Na forma negativa seria there mustn't be. E na forma de pergunta, must there be? Da mesma forma como vimos os anteriores, ok? There should be a pen here. Deveria haver uma caneta aqui. Na negativa, there shouldn't be a pen here. E na pergunta, should there be a pen here? There can be a solution. Pode haver uma solução. Na forma negativa, seria there can't be a solution. E na pergunta, can there be a solution? There could be a way out. Poderia haver uma saída. Na forma negativa, there couldn't be a way out. E para perguntarmos, could there be a way out? There would be a possibility. Haveria uma possibilidade. Negativo,
there wouldn't be a possibility. E na pergunta, would there be a possibility? Muito bem, pessoal. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante aqui com essa aula. Bastante coisa diferente aí para vocês. Mais uma vez vou lembrá-los, muito importante. Esses verbos aqui são como nós usamos o verbo haver em inglês. Muitas vezes em português podemos usar o sentido de ter. Lembrem-se, em inglês não podemos usar o verbo to have para o sentido de haver alguma coisa, de existir alguma coisa, ok? Nesse caso, nós temos que usar o there to be. There is, there are, there was, there were e todas essas formas que vimos aqui na aula de hoje, ok? Caso tenham alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, curta os vídeos e compartilhe com seus amigos, isso é muito importante. Também entre em nossa página no Facebook, facebook.com/calloфenglish. Por lá você também fica por dentro das novidades. E caso tenha interesse em aulas particulares, é só entrar em contato callofenglish@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99164 6821. Estou esperando todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas e não se esqueçam, eu sou o professor Fábio e até a próxima. See you!